Começa agora, Mundial e você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito bom dia, estamos de volta com esse programa que é a cara da Rádio Mundial, é a cara do ouvinte da Mundial que percorre aí toda a nossa programação durante a semana, ainda fica conosco aí sábado, domingo, acompanhando toda a nossa programação, sempre em busca de autoconhecimento, autodesenvolvimento, não é, Carlos Florencio? Com certeza. Bom dia a todos, bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial, é sempre um prazer estar aqui com você. Boa tarde, boa noite também. Com vocês, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem nos ouve aí em outro local que não seja dia. Exatamente, né? Carlos Florencio, mais uma vez aqui conosco, ele é apresentador do programa Consciência Máxima. Todas as quarta-feiras, 18h30 e às quintas-feiras, às 11 da manhã. Quanto tempo de Mundial você já tem, Carlos? Já até perdi as contas. Acho que uns 6, 7 para aí, né? Acho que para mais já, viu, Carlos? Acho que realmente você perdeu as contas. Depois de um certo tempo a gente para de contar. Né? Que nem a idade da gente mesmo, a gente para. A gente só quantifica, né? Em resultados. E qualifica, né? E qualifica. Vamos começar o nosso bate-papo explicando exatamente o que é esta tua filosofia PH Vida, esse teu método PH Vida, que foi você mesmo que criou, né? Foi eu mesmo que criei. Eu criei primeiro uma técnica minha, isso foi quando eu me mudei para a Inglaterra, em 1986, onde eu ministrei a minha primeira palestra, né, pública, que foi lá em Londres, e aí eu fiz essa introdução a esse universo multidimensional das energias, dos chakras, né? Porque como eu nasci com esse dom, digamos, ou capacidade, ou inteligência, porque para mim tudo é uma consciência desenvolvida de poder ver a aura e ver os chakras, eu percebi que essa minha diferença era uma qualidade, peguei nesta qualidade e aprimorei essa qualidade, e quando eu vi, eu tinha criado uma primeira técnica, que foi do sistema de equilíbrio energético. E aí comecei com ela lá na Inglaterra, depois eu me mudei para Portugal, onde eu vivi 10 anos. Chegando lá em Portugal, as pessoas são muito emotivas e são muito viscerais, né? Aquela coisa muito emotiva e tal, né? Muito emocionais, e muita emoção parada, né? Muito karma, muita coisa pesada. Aí eu percebi que eu precisava ir um pouco mais além. Então aí eu comecei a formatar o meu trabalho de consultoria de desenvolvimento pessoal, e de coaching, porque eu sempre gostei de um trabalho mais rápido, mais eficiente, mais dinâmico, para ir direto no ponto onde está para resolver, cauterizar aquela ferida, resolver aquilo de uma forma de fato a gerar transformação, e que fosse rápido. Por quê? Porque eu fiz psicologia, né? Depois fiz psicossíntese e tal, e eu achei tudo muito lento, né? Um processo que você tem que ir lá catalogar a pessoa para ela cair dentro de um conceito, para depois você criar o diagnóstico. E como eu tinha essa facilidade de poder ver a aura e ver os chakras e poder me conectar à essência da pessoa, eu criei isso como diagnóstico. Então, automaticamente, como eu tinha a minha própria forma de diagnosticar, a minha técnica de equilibrar a energia através do si, o meu trabalho de consultoria e de coaching que eu já fazia, focado em resultados, onde eu criava onde eu crio, né, uma estratégia de resolução através de metas, objetivos, exercícios gravados e tal. E aí eu disse assim, espera aí, eu já tenho um método, né? E aí eu formatei e percebi que isso estava todo focado em desenvolver o quê? Um potencial de vida na pessoa positivo, né? Então aí eu criei o PH Vida, que é potencial humano de vida. E esse coaching que você fala é um coaching pessoal, né? A gente vê que você trabalha mais o indivíduo. Eu gosto de trabalhar o indivíduo e o coletivo. Não é? Porque o indivíduo ele possui emoções, pensamentos, comportamentos e atitudes que estão projetados e codificados dentro de um coletivo. Existe uma consciência individual e existe uma consciência coletiva, né? Nós somos seres sociais. Automaticamente nós nos identificamos, né? Nos envolvemos, nós criamos afinidades. Então existe uma parcela nossa que é diferente de tudo e de todos, que é a nossa consciência individual. E existe uma parcela nossa que é muito parecido com grupos específicos, por isso que nos dá a condição de sermos seres humanos e de estarmos nessa dimensão desse planeta Terra, que é a nossa consciência, digamos, coletiva. Okay? Mas o importante de tudo isso é buscarmos realmente a nossa essência. O meu trabalho é focado em libertar a essência.
Primeiro, libertar a essência. Por quê? A essência é o que eu considero como a parcela divina que todos nós temos, que é a vida. Ok? Nesta essência, eu considero o ser humano, na essência, é onde nós somos puros, perfeitos, amorosos, espontâneos e livres. Então, a volta desta essência, por conta do karma, por conta de experiências, por conta de medos, por conta de traumas, por conta de uma série de experiências que aquela essência foi vivendo, e ela foi levando para o lado pessoal através do ego, criando medos e tal, ela foi criando bioplasmas, energias mentais, emocionais, que ficam orbitando à volta do campo energético dela, que em outras palavras poderia se chamar de energias obsessoras, mas que no meu trabalho eu não gosto de utilizar desse termo, porque para mim não existe energias obsessoras. Existe uma obsessão de um padrão de comportamento e atitude que cria uma energia à volta da pessoa e que se conecta automaticamente a uma frequência vibratória a que ela corresponde. No caso, Carlos, nós perdemos essa essência com o passar dos anos. Não, a gente não perde a essência. Ela porque perder a essência é deixar de existir. E se a pessoa existe, ela tem lá a essência. Para tentar te exemplificar, é mais ou menos assim, como lá dentro nós temos, na essência, é como se fosse a semente dentro da fruta. E aí à volta nós temos aquele monte de coisa à volta ali, sabe? Uhum. Então aquela semente ela não consegue brotar, ela precisa de um elemento para brotar. E ela brota conforme ela vai se conectando com o mundo exterior, e aí então aquela essência começa um processo de expansão. E esse processo são as experiências. Então nós evoluímos através das experiências. Então aquela essência unificada na personalidade daquela pessoa, ela vai criando uma relação com o seu meio através das experiências e vai acordando aquela energia desperta que está lá na essência, que são os chakras. Os chakras, para mim, são subconsciências que eu vou despertando conforme eu vou interagindo a minha energia com o meio. E em cada pessoa que eu me relaciono e com tudo aquilo que eu me relaciono, que eu me conecto, forma um processo único de autoconhecimento. Portanto, eu nunca vou me conhecer a 100%, porque eu vou me conhecer diferente com cada pessoa que eu vou encontrar no meu dia a dia. E eu vou me conhecer diferente, às vezes até mesmo com a mesma pessoa, de tempos em tempos, conforme o meu próprio processo evolutivo. Os relacionamentos mudam tudo, porque tudo é uma energia inconstante. Vamos partir do princípio que o universo, Deus, é uma consciência, consciência máxima, e que permeia numa grande rede o universo todo. E esse universo está em constante expansão e manifestação. Então, para mim, a essência do indivíduo, ela tem que acompanhar esta intenção de querer expandir e manifestar. Agora, se eu tenho restrições, se eu tenho medos, se eu tenho inseguranças, se eu tenho dúvidas, se eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho todas essas energias que só em falar nelas a gente já percebe um peso, automaticamente vai afetar na minha expansão, na minha manifestação, que é a ordem do próprio universo, é expandir e manifestar. Automaticamente eu crio um peso a mais, eu crio uma gravidade. E se eu crio uma gravidade a mais, eu densifico o meu campo vibratório, a energia vital não consegue fluir, e aí então vai formar aquilo que nós chamamos vulgarmente de doenças, ou seja, patologias. As energias vão ficar presas, e essas energias podem estar no corpo físico, presas lá, criando uma doença no corpo físico, no emocional, no mental, ou em setores da vida da pessoa que está doente, na família, na vida social, relacionamentos, lazer, expressão da comunicação, ultrapassa a nossa hora. Trabalho, tudo vai ultrapassando e vai atingindo as conexões e vai criando conexões dentro daquilo que a pessoa se identifica. Então ela se conecta com essas coisas negativas, entende? É por isso, Carlos, que quando nós passamos por mudanças, automaticamente o meio em que você vive também muda? Muda tudo, No meu trabalho, por exemplo, quando eu mudo o campo vibratório de uma pessoa e quando eu dou um treinamento para que ela vá praticar e me trazer resultados no trabalho de consultoria, desenvolvimento pessoal e coaching, automaticamente ela chega e diz assim, nossa, as pessoas perceberam que eu estou diferente. As pessoas agora estão me olhando na rua. Antes parecia que eu estava invisível. Porque, de fato, tem pessoas que vão fazer consulta comigo e que elas estão invisíveis, ninguém consegue vê-la. Eu tive um paciente que ele estava fazendo um curso fazia 6 meses e que ele percebeu, aí ele veio fazer uma consulta comigo e ele disse assim, você é um homem invisível.
Eu quero que você participe das coisas. Que você nota que isso. Você, é claro, eu vejo, né? Eu vejo na hora. O meu grande poder é me conectar com a essência da pessoa e ler isso, essa energia. E isso é uma coisa que eu faço assim, sempre naturalmente. Fiz. Desde criança, é uma coisa que nasceu comigo, tá? Já vem de outras vidas, claro. É o meu processo, né? E isso é uma facilidade minha, que é essa inteligência intuitiva, que eu chamo de inteligência intuitiva. Eu não gosto desses nomes, mediunidade, clarividência, essas coisas. Eu não gosto disso. Para mim é inteligência intuitiva e para mim é energia consciente. Portanto, eu projeto energia na pessoa para poder potencializar o campo vibratório dela, tirar as energias ruins para que potencialize a cura, a harmonização e para que as coisas voltem a funcionar de uma forma, de fato, com aquilo que é a ordem do universo, que é essa harmonia, que é esse belo, que é o que representa essa ordem, digamos, divina, né? Então é isso que eu faço essa conexão e essa expansão é libertar essa essência, porque ela está tão impregnada com essas energias de dúvidas, de medos que eu falei, entende? Então tem que libertar aquela essência. Por quê? Porque a pessoa se questiona, acha que ela está... Existe uma identificação horrorosa que o ser humano tem, que eu percebo muito, de procurar sempre dentro dele o que está errado. Ele fica procurando o que está errado dentro dele. Ele fica procurando os defeitos dentro dele. Potencializa o negativo. Ele né? potencializa, não é nem negativo. Tá? Porque no meu trabalho, o negativo e o positivo não são energias boas e más. Para mim, o negativo e o positivo são energia masculina e feminina, a energia de ação que vai e conquista, e a energia de envolvimento que também vai e que também conquista. Portanto, para mim é isso, né? Energia positiva e negativa. Mas na conotação que a sociedade fez com relação à energia, ela colocou positivo uma coisa boa e negativo uma coisa ruim. Mas para o universo não existe o bom e não existe o ruim. No universo existem manifestações que capacitam um conhecimento. Então você vai se conhecer sendo uma pessoa ruim, ao ser mal, ao criar um desequilíbrio numa outra pessoa, por exemplo, né? Ou a matar uma pessoa, ou atrair uma pessoa, ou a fazer alguma coisa que de fato não seja uma postura divina e ética, né? E a gente sabe que a nossa sociedade está impregnada desse tipo de gente, né? E automaticamente você vai fazendo ao se conectar com essas energias, você vai se conhecendo daquela forma. É por isso que as pessoas têm aquele receio de dizer o não? Porque elas têm receio de se firmar. Esse não vai tirar ela dessa direção, né? Desse posicionamento. Ela tem que se firmar, querida. Você é aquilo que você afirma. Agora, você não consegue fugir do livre-arbítrio. Mesmo quando tem aquelas pessoas que não querem nem dizer sim, nem dizer não. É porque o não pode ser positivo para mim. Exatamente, elas meio que... Benéfico. Elas meio que empurram a coisa, né? Entendeu? Pode ver que as pessoas que... Eu digo sempre que nós estamos aqui para ter atitude e a vida é feita de escolhas e conforme as minhas escolhas eu vou formatando e criando a minha realidade. Com isso eu vou criando a minha identidade, eu vou personificando a minha individualidade. Ok? Então isso sou eu. Isso que vai caracterizar a minha consciência individual, que foi o começo da nossa conversa. Entende? A partir dessa minha consciência individual, eu vou me conectar com as pessoas, onde eu vou ter empatia, né? E as empatias podem ser, eu tenho empatia por pessoas que falam mal, eu tenho empatia por pessoas que são super legais, eu tenho empatia com pessoas que são maldosas, aí vai de cada conexão. Agora, você só se conecta porque você tem a energia dentro de você. A mesma energia. A mesma energia. Ou você é vulnerável àquela energia. Entende ou não? Entendo. Então, se você tem uma vulnerabilidade, representa uma fraqueza. Se é uma fraqueza, tem que ser transformada em força. E esta força não pode exercer esforço. Tem que ser de forma tranquila. Portanto, se você é vulnerável à raiva, você vai atrair várias pessoas com raiva e você vai se desequilibrar. Toda vez que você encontrar uma pessoa com raiva. Você vai se desequilibrar toda vez que você encontrar uma pessoa autoritária, porque você não tem autoridade interior, é a sua vulnerabilidade. Então você vai atrair o que é o oposto para que você consiga desenvolver em você. Ou você vai atrair aquilo que você é de fato, que é o que corresponde àquilo que você é. Por exemplo, uma submissa que atrai um autoritário, ela só vai atrair um autoritário porque ela não tem autoridade interior e ela tem um autoritário porque ele não tem também autoridade interior. Ele é autoritário para mostrar que ele tem poder, porque ele precisa se autoafirmar diminuindo o outro. É só exterior. Mas ele também é inseguro, exatamente igual a submissa. Por isso que ele usa o poder. Por isso que os dois estão casados. Por isso que os dois estão casados. Entende?
É para pensar, claro. Porque o meu trabalho é para pensar. O meu trabalho é para de fato gerar consciência. Entende? Por isso que ele é rápido também, né, cara? Muito rápido, é rapidíssimo. Por quê? Porque dentro da minha técnica, que é a da terapia holográfica, eu crio exercícios que são hologramas mentais, que a pessoa, ao repetir, ela se conscientiza e ela rompe com o processo kármico. E é em 15 dias. Esses exercícios são falados? São criados, eu crio para cada pessoa que faz uma consulta comigo. Cada pessoa que vai lá... Individualizado. Individualizado. O grande boom do meu trabalho é esse exclusivo que eu crio para cada pessoa. Porque cada pessoa, para mim, ela é única nesse universo infinito. Então não dá para eu generalizar. E pelo que eu entendi... embora tenham padrões que são parecidos, mas sempre vai ter um diferencial. E esse é o grande diferencial do meu trabalho. É criar um exercício e uma digamos, uma estratégia de resolução única para cada pessoa que vai lá. Isso é na consulta pessoal. E nos meus treinamentos, a ideia é fazer a pessoa se conscientizar e dar ferramentas para ela não ficar dependente nem de mim, nem de ninguém. Então, eu ensino as pessoas a serem capazes de conduzir a si mesmas, para que elas não fiquem nessa coisa que eu acho horrorosa, de procurar lá fora, de ficar dependente de segurança do outro, dependente da afirmação do outro, da confirmação do outro, dependente do amor do outro, dependente da felicidade do outro. Ou seja, se eu sou dependente do outro, eu não tenho dentro de mim, então isso significa que eu estou lá sugando aquela energia daquela pessoa. Eu sou um parasita. E isso acontece mesmo, né? Acontece. A gente puxa a energia da outra pessoa. E, desculpa, não é querendo ofender, mas as mulheres, elas são expert em fazer isso. Elas ficam sugando lá a energia dos homens, e aí o homem foge, porque aí o homem não gosta de se sentir sugado, e aí ele foge. Pode ver que quanto mais dependente for uma mulher, mais infeliz ela vai ser. Porque ela não vai conseguir estar com nenhum homem. Aí aquele homem vai ficar agressivo com ela, vai ficar indiferente com ela. Por quê? Porque ele está se defendendo daquela energia obsessora que é aquela pessoa que está lá sugando como a energia dele. Ela está lá buscando aquela energia telúrica, ela está lá sugando... todo. O tempo todo. E é horrível isso. A distância também? É horrível. E é isso que está muito presente nos casamentos. Eu tenho pessoas que vêm fazer consulta comigo, para você ter uma ideia. Elas chegam lá na minha frente, eu olho para o campo energético, aí eu olho para a ficha e ela ou ele escreveram lá casado. Aí eu disse assim, com quem é que você é casado? Sabe? E aí a pessoa, não, eu sou casado com meu marido, não, com a minha esposa. Você tem certeza? Porque no teu campo energético, os 3 chakras que tem a ver com relacionamento, com aspectos de relacionamento, com união, integração e com amor, estão retrógrados. Quais são? Que é o 2º chakra, 4º e o 7º. Portanto, não tem como você estar casado. Você não está casado. Você não conhece essa pessoa que está com você, porque você nunca quis olhar de fato para essa pessoa. Essa pessoa que você dorme todo dia e transa, é uma pessoa que você não conhece. Você está casado, mas você não conhece. Isso acontece muito, Muito, né? Muito. Por quê? Porque aquela mulher tem aquele sonho daquele príncipe, daquele cara ideal dela. E aí ela casa com aquele cara e ela fica o tempo todo querendo que ele seja aquilo. Ele quer... O homem está mais projetado em querer as suas conquistas. E a mulher, para ele, já é uma coisa conquistada. Já conquistei, casei, está conquistada. Acabou. Para ele, acabou ali. E aí ele quer outras conquistas. Para ele já é um assunto resolvido. E esta indiferença, como quem diz, já conquistei, já está resolvido, aquela mulher que é dependente, que é carente, ela sente como uma rejeição. E aí ela começa a olhar para ele e perceber que ele não é aquele príncipe, aquele amor que idolatra, que está sempre mimando ela e E aí ela começa... o príncipe virou sapo. E aí ela começa a rejeitá-lo. E aí quanto mais ela começa a idealizar, inconscientemente ela está rejeitando ele, mais indiferente ele vai ficar, né? E mais agressivo ele pode até ficar como uma forma de defesa. E aí ela começa, eu acho que ele não é o homem que eu gosto, não sei o que. Ela começa a reprimir ela também. E aí ela reprime o seu feminino, ela tira o seu feminino. Aí ela tira o feminino, o homem dele não consegue manifestar. Ela tirando o feminino, ela tira a amante dele. Aí o amante dele também não consegue se manifestar. Aí ele pega e vai buscar uma amante lá fora do casamento. E aí depois ela diz que ele traiu ela. Não foi ele que traiu ela, foi ela que traiu ele ao não corresponder com a mulher e com a amante que deveria estar dentro do casamento. Entende ou não? Entendo. E isso acontece muito, muito. Então, assim, se eu fui traído, eu tenho que me perguntar, o que é que eu fiz para merecer essa traição? Eu já traí antes. Porque eu traí o casamento, eu digo que eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, eu estou ali na doença, eu estou ali sabe, é um juramento. E você de fato conseguiu corresponder àquilo que você jurou na hora do casamento? Muitas pessoas não conseguem. Elas não estão ali, elas estão rejeitando. Amor é uma energia de aceitação. E isso afeta setor de relacionamento amoroso,
afeta a criatividade, afeta a sexualidade, isso vai afetar na sua criatividade no seu trabalho, isso vai afetar nas suas amizades, isso vai afetar na sua vida como um todo, porque são logo 3 chakras que não vão estar vibrando bem. E quando causa a separação? O que tem? Essas pessoas, esse casal, tanto o homem como a mulher, eles conseguem se levantar mais rapidamente? Exatamente. Eles conseguem mudar essa energia? Transformar? O homem é mais prático. O homem ele pega e muda o foco. Tira o amor que estava naquela pessoa e ele transfere para outra e continua igual. Porque o amor até pode existir, mesmo nessa situação que a mulher está rejeitando. Você transporta para uma outra pessoa. Tá. A mulher não, ela fica lá amarrando o processo, né? Ela fica lá esperando, né? Aquela coisa da... A mulher tem essa mania de esperar uma alquimia, né? Ela fica ali esperando, não, quem sabe amanhã vai dar certo, né? E aí ela tem que também tomar um pouco de cuidado, porque essa vulnerabilidade dela faz com que às vezes ela seja amante de um homem casado, por exemplo, 20 anos, esperando que ele vai um dia largar daquela mulher. Ele não vai largar nunca, porque ele não quer largar, entendeu? Uhum. Para ele é prático ter 2. Uma que é ótima como mãe e como esposa, e uma outra que é ótima como amante. Essa então, é a nossa realidade. Essa é a realidade. Então ele tem a amante lá fora e ele tem dentro de casa a esposa e a mulher. E a esposa que cuida da família e tal. Então ele vai buscar o arquétipo que estava ausente dentro de casa lá fora. É isso que acontece muitas vezes. Então é isso que as pessoas têm que perceber. Espera aí. Está faltando o amante dentro da minha casa? Está faltando o homem que nutre a minha mulher? O que é que eu estou fazendo? Eu só estou mantendo a mãe que cuida dos filhos, eu só estou mantendo o pai que cuida dos filhos, que é o provedor, e eu só estou mantendo aí o esposo que compartilha com a mulher apenas as contas da casa, a estrutura da família e não sei o quê, mas na hora da coisa íntima a coisa não acontece. Ou quando acontece na coisa íntima, não acontece de fato a pessoa com a pessoa. É uma coisa tão mecânica, tão sexual, que a pessoa não está nem preocupada com a outra pessoa e com o prazer da outra pessoa, só com o prazer dela. É quase como se fosse, desculpa a expressão, que estamos numa rádio, mas é uma masturbação. É como se fosse uma masturbação. Ela se masturba com a outra pessoa. Ela não ama a outra pessoa. Porque ela não se envolve com a outra pessoa. E isso acontece muito. Agora a gente está fazendo muitos casais refletirem, viu? Com certeza. Com certeza. Com certeza, tá aí sobre pegando o seu dia a dia, né? Mas tem que refletir sobre isso, porque isso impossibilita a pessoa de ser feliz, de amar, de ser amado, entende? Que é uma parte da vida. E aí depois a pessoa fica azeda, depois fica autoritária, fica chata, fica rabugenta, fica reclamando de tudo, julgando tudo, porque tá faltando amor na vida dessa pessoa. Aí muda tudo, né, Carlos? Muda corpo, muda a mente. Muda, a pele vai secar, a pessoa vai ficar barriguda, a pessoa vai ficar feia, entendeu? Vai ficar feia, porque o belo é o amor. E se a gente não tem o amor na vida, nós ficamos feios. Entende? Analisar toda essa energia é um ponto de partida muito bom para a gente diagnosticar tudo isso, não só na área afetiva, mas no profissional, adolescentes aí totalmente confusos, com carreiras a seguir, com que destino tomar, saio de casa, não saio de casa. É porque a essência está corrompida, é isso que eu estou te falando, a alma está corrompida no ser humano, por conta dessa rejeição, que ele já nasceu num processo de rejeição. É isso. Entende? Porque as pessoas estão sempre dizendo, meu filho, não pode isso, não pode aquilo, isso é feio, isso é feio. A pessoa perde a espontaneidade, a liberdade, entende? Aí depois ela fica a vida toda tentando ser uma coisa para agradar os outros, ou tentando ser uma coisa para se encaixar na sociedade, e ela fica a vida toda só se rejeitando. E aí isso de fato não potencializa a energia dela para uma expansão positiva, mas sim para uma expressão negativa, e aí eu vou usar o seu termo, de uma forma destrutiva, esse negativo. E não esse negativo no sentido da pessoa se envolver e conseguir ser um ser mais sublime. Porque isso é o que é o negativo. O negativo, o ruim, serve pra gente, toda experiência ruim, ela não é ruim, ela é boa. Principalmente se ela me ensinou a ser um indivíduo melhor após aquela experiência. Então, quando eu entrei, por exemplo, numa experiência de ficar negativo no banco, é porque aquela experiência está me ensinando a eu parar de me iludir e de contar com valores que eu não tenho. Entende? Para que eu saiba lidar com a realidade. É aquilo que a experiência tá te ensinando. E aí você vai pagar juros no banco. Por que você vai pagar juros? Porque você está pegando um empréstimo de um valor que não é teu. Então você vai pagar juros. Entende ou não? E esses juros é como se fosse um karma. Você já está pagando um karma ao ficar devedor. Entende ou não?
Mais ou menos. Entendo. Entende ou não? Porque você paga juros. Esses juros é fazer você ficar preso àquilo. Então você fica preso àquele negativo do banco até você conseguir saldar e ficar livre. Você fica preso àquela pessoa que está te dando segurança até você... Com a vida. Isso é o karma, querida. Você está presa, amarrada ali. E isso é o diabo, entre aspas, essa figura mítica, né, que as religiões falam. Esses são os nossos diabos internos. É onde eu estou preso e que eu perdi a minha liberdade, eu perdi a minha androginia positiva, eu perdi o meu belo, perdi o meu amor. Eu tô lá, não consigo sair de lá. Perdi a minha liberdade. Esse é o grande mal da humanidade hoje? E esse é o grande foco do meu trabalho. Criar liberdade nas pessoas. Esse é o foco principal desse teu trabalho da Esfera da Vida? A Esfera da Vida é um treinamento que eu dou em três encontros. Em cada encontro, eu faço a pessoa avaliar todos os 12 setores da vida dela, como estão esses setores e como ela pode resolver esses setores. Dentro de uma dinâmica de coaching de grupo, para a pessoa que não quer fazer, por exemplo, um trabalho pessoal, individual, pode fazer esse trabalho de grupo, que é muito legal, porque você aprende muito ao perceber a dinâmica dos outros. Porque os problemas são todos muito iguais. A questão não é eu ficar com vergonha dos meus problemas, entende? Porque um problema não é uma vergonha. O problema é apenas uma falta de capacidade sua de conseguir fluir através de uma experiência. E você vai aprender. E, é claro... O conhecimento te dá a capacidade de poder fluir através de uma experiência. O problema só surgiu porque você duvidou que você era capaz. Eu digo sempre que Deus não vai dar para a pessoa uma maçã e tirar a boca dela. Então, como ela vai comer e apreciar a maçã? Então, o universo, quando dá uma experiência, ele dá porque ele sabe que a pessoa tem capacidade de poder fluir e adquirir o conhecimento. Agora, se a pessoa já cria dúvida na porta, ela não entra, ela fica parada ali na porta e ela perde o trem. E aí ela fica na estação, às vezes anos da vida dela, na existência dela, ali esperando um novo trem, e às vezes o trem pode demorar muito para voltar novamente. A vida é feita de oportunidades, e as oportunidades você tem que agarrar. Saber agarrar, você só consegue se você ter a certeza e acreditar no seu potencial. Senão você vai para a sombra, você vai com certeza criar a gravidade. A gravidade vai fazer você ficar pesado, e isso vai atrapalhar a sua expansão com certeza. A gente vai continuar falando um pouquinho mais disso no próximo bloco, logo após os comerciais. Antes, rapidamente, o telefone do PH Vida? Sim. Eu tenho o Nextel 777-26888, 777-26888, 3487-0817, 3487-0817, bem fácil, 4106-4141, e também contato, @carlosflorencio.com.br ou contato @phvida.com.br, que são os dois sites onde a pessoa pode entrar e saber mais sobre tudo isso que a gente está conversando. Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o Carlos Florencio. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos apresentando programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos de volta hoje, Mundial e Você, entrevistando Carlos Florencio, do programa Consciência Máxima. Sempre às quarta-feira às 18h30 e quinta-feira às 11 da manhã. 11 horas da manhã, esse tá há mais tempo, né? O da quinta-feira às 11 da manhã. Esse já tá... Né? E agora também, séculos aí. Logo depois do Mundial e Você, edição de quarta, às 18 horas, tem às 18h30 o Carlos Florencio. Exatamente, né? Nós estamos ali juntinhos. O site do Carlos Florencio é o www.phvida.com.br. Por lá também você pode entrar em contato com os e-mails dele, e também quem quiser saber mais sobre cursos, treinamentos, que ele vai falar daqui a pouquinho pra gente, o telefone é 3487-0817. 3487-0817. Quem prefere um Nextel 7772-6888. 7772-6888. Quais cursos você tem programado para esse mês ainda, Carlos? Então, eu tenho o curso de formação, o curso de formação do sistema de equilíbrio energético. Comecei a falar, que foi a minha primeira técnica. Exato. Neste curso, a pessoa aprende a se curar, porque acho que é muito importante, primeiro, a pessoa saber se curar. Então, é um processo profundo. Eu faço uma leitura do campo energético de cada aluno.
A partir dessa leitura, eu falo quais são os chakras que a pessoa veio trabalhar mais nessa vida e desencadeamos, então, em 4 módulos, que são 4 fins de semana, ou o intensivo que vai ter em julho, que é uma semana inteira, né? Neste curso de formação, a pessoa, então, faz um processo de autocura, de conhecimento. Então, aí ela se conhecendo, se curando, ela vai adquirir, através daquilo que ela vai ter como uma consciência de cura nela, vai capacitá-la a identificar e curar um outro também. Os próprios problemas que ela aprendeu a curar em si. Aí depois disso ela aprende a ética de um terapeuta e depois ela aprende também a posicionar, alinhar e canalizar energias para harmonizar o campo energético de terceiros, de outras pessoas, como um terapeuta do sistema de equilíbrio energético. O grande diferencial do curso é o desenvolvimento da inteligência intuitiva como forma de diagnóstico, ou seja, a pessoa vai sentir o campo energético e vai aprender a interpretar isso, né? E isso é durante todos os 4 módulos, a pessoa passa por esse processo de desenvolvimento disso, além de aprender a canalizar energia e projetar a energia, que é uma energia mais yang, né? Yin é a energia que você canaliza, que é a energia mais feminina, e a energia yang é aquela que você projeta. Então, no meu trabalho tem esse outro diferencial. Fica muito rico, né? A partir do momento que você aprende a lidar com isso. Você projeta a energia, é uma energia consciente. Eu trabalho com a energia consciente, porque todo o meu trabalho é muito consciente. Você sabe o que está fazendo ali, você não está ali só, sabe, parece que está meio dopado pela energia. Não, você está ali consciente, sabendo o que você está fazendo, sentindo, interpretando, e depois você dá o follow-up, né? Dá o feedback para a pessoa, né? De toda a energia, de tudo que você sentiu ali no campo energético da pessoa, gerando a consciência, porque neste curso eu ensino, eu faço otimizo e faço um processo de conexão com a minha egrégora de cura, onde ela se divide em consciência, gerar consciência, transformação e cura. E essa energia de cura é uma energia de vida. Então todo mundo que recebe essa energia se sente super vitalizado. E no meu método você não se cansa, né? Quanto mais energia você passa, mais energético você fica. Então é muito legal, porque é um trabalho que você não cansa. Antes, pelo contrário, além de você se vitalizar, você ainda ganha uns bônus, né? Entre aspas, aí com o universo, porque você está ajudando o próximo, né? Então, bom, né? É bom, né? Sempre é bom. Então tem esse curso de formação, né? Que as pessoas podem ligar. Eu estou sempre formando turmas para se informar melhor sobre como funciona isso. E também tem o Esfera da Vida, que é um curso onde é feito em 3 módulos. Cada módulo é um módulo por semana. Então é um coaching de grupo, é um treinamento de vida, é um treinamento de grupo. Então eu gosto muito dessa dinâmica de não apenas dar um curso e largar a pessoa. Eu gosto nesse Esfera da Vida, por exemplo, ela vai identificar nos 12 setores da vida dela, que é família, espiritualidade, como é que está essa espiritualidade, essa sua intelectualidade, relacionamento amoroso, lazer, expressão, comunicação, se não é uma pessoa travada lá, né? Trabalho, carreira, se ela tem uma projeção disso, a vida financeira, se não é um fardo para ela, se é uma coisa legal ou não, a criatividade, se ela está colocando isso, a sexualidade, tem muita gente que tem problemas aí com esse segundo chakra, que é essa energia sexual, saúde, se é uma pessoa que se ela tem um cuidado com ela mesma, amigos, né, família e tal, ou seja, você vai transitar pelos 12 aspectos que representam os 12 setores da esfera da vida dentro da metodologia do PH Vida, para que a pessoa aprenda então o quê? A identificar lá padrões, saber se aquilo lá está em estresse, se está preso a algum tipo de padrão de comportamento, e ela libertar. Então, no primeiro encontro, ela identifica, e aí eu passo uma técnica que ela tem que praticar durante 7 dias, e aí ela volta no segundo encontro. No segundo encontro, eu passo um outro treinamento, onde ela vai identificar, então, mecanismos de autossabotagem que ela possui, mecanismos que ela possui que interferem. Então, esse trabalho é um trabalho bem mental, é bem técnico e é bem dinâmico, então não é de meditação, tem umas meditações, mas com visualização criativa, que é eu sou o precursor da meditação criativa, né, da visualização criativa, já lá em Londres, né, porque como eu vi a energia, eu disse assim, espera aí, mas eu tenho que ajudar essas pessoas a conseguirem fazer isso. Então, quando eu vi, eu começava a criar exercícios e tal, e eu ia levando as pessoas a esse estado, digamos, de conexão com essas energias. E aí, quando eu vi, eu desenvolvi essa meditação, que é a terapia holográfica, né, que trabalha com esses hologramas mentais, que é uma das técnicas dentro do Esfera da Vida, que é esse curso em 3 módulos que começa no dia 10, né? Tem um horário às 16 horas e tem um outro horário às 19 horas. Dia 10 não, desculpa. Dia 17. Dia 17 de maio, né? Começa o curso da Esfera da Vida em 2 horários. Para quem pode à tarde, quem não pode, à noite. Você tem constantemente esses cursos, né? Esses cursos são os cursos progressivos.
intensivos. Ok. Esse, sustentabilidade espiritual, que são 8 aulas. Em cada aula você trabalha um chakra, um patamar da sua existência, uma consciência evolutiva. Semanalmente você vai limpar cada degrau do seu processo evolutivo. É muito forte, é muito legal, é muito dinâmico. As pessoas amam esse curso porque, de fato... Tá se reequilibrando. Tudo, né? você começa desde a base, do chakra de base, raiz, família, tudo que você nasceu, do motivo de você ter vindo para cá, todo esse processo, né, nessa primeira aula, e depois você vai na parte emocional, como é que são essas emoções, como você manifesta o seu mental, como é que você projeta a sua energia mental e tal, como é que você pensa a seu respeito, a respeito da vida, a sua relação de você com você mesmo, né, o chakra do coração, como é que você se recebe, como é que você recebe a sua prosperidade, a sua abundância, a sua comunicação, a sua vontade, né, o quinto estágio, né, e o sexto chakra, a sua presença de espírito, a sua individualidade, o seu poder, a sua autoridade, o seu comando, o seu centrar no seu próprio universo, para que depois você possa se conectar ao todo, né, sétimo chakra, né, sétimo degrau, fazer uma união, uma integração com o próprio universo. Então, de uma forma positiva, para você não se conectar com o universo, querendo ficar nessa coisa de mendigo, né, pedindo pão, pedindo homem, pedindo dinheiro, pedindo coração, sabe, que as pessoas ficam aí pedindo para os outros, né, como se fossem mendigos, né, e elas não dignificam a si mesmas. E o meu trabalho não é esse, o meu trabalho é criar, resgatar essa essência, que esse é o processo do Esfera da Vida, e nesse da sustentabilidade espiritual, é de fato no que a pessoa se assenta a sua individualidade, quais são os seus valores, qual é a sua ética, o que ela se identifica. Então é um trabalho ela bem vai se legal. Conhecer, na verdade. São 8 aulas, né? Quer dizer, é um processo de 8 semanas. Então é muito legal, porque a pessoa, no final disso, ela se sente uma outra pessoa. Então é mais ou menos como um trabalho de consultoria pessoal, só que é em grupo. Então sai financeiramente um pouco mais acessível, tem até uns descontos. Então, e também é legal porque você acaba criando muita amizade, porque as pessoas acabam se identificando. Né? É muito legal. Porque São Paulo é uma sociedade de seres muito solitários. Né? Quanto maior a cidade, mais solitários ela contém. Muito corre-corre. Muito corre-corre, as pessoas ficam no ego, no seu dia a dia, elas não têm tempo para compartilhar. Depois, além, né, disso, tem os medos, né? Para você conseguir arrancar, às vezes, uma pessoa de dentro de casa, que ela está tão presa, aquela falsa sensação de segurança que é a sua casa, ela não vai numa palestra, ela não vai num curso, ela fica lá presa, né? Só sai de casa pela televisão. Entende? É impressionante, né? É grave. E aí, se você é um ser que você precisa criar ação e movimento para poder evoluir e expandir a sua individualidade, se a sua única ação que você cria através de uma televisão, por favor, quem é você? Né? Quem é você? Você não é um nada existencial. Então, portanto, a pessoa precisa de fato fazer um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque é isso que vai capacitá-la a desenvolver uma espiritualidade, digamos, positiva na sua vida, porque para mim espiritualidade é consciência e é inteligência. E inteligência vem do inteligir, inteligir vem do agir. Portanto, eu tenho que criar ações, porque senão eu não vou conseguir abrir as minhas subconsciências que estão associadas aos chakras, senão eu vou ficar aí nessa coisa de religião, nessa coisa pagã, nessa coisa que está lá fora, que não é o nosso propósito. Posso dizer que isso é verdadeira inteligência, a nossa consciência? É claro, porque vamos parar para pensar, se Deus que criou o universo todo, ele é uma inteligência e é uma consciência, como é que eu vou evoluir para chegar perto dele? É só com inteligência e com consciência, porque eu vou ter que criar uma afinidade com aquilo. Eu vou ter que deixar de ser um filho de Deus, que é ficar sempre pedindo coisa pro pai, o pai é o meu provedor, e parar para pensar assim, espera aí, não, mas eu sou uma partícula do próprio Deus, então eu também sou um Deus. Entende ou não? E ninguém está aqui por acaso. Ou seja, eu sou um discípulo de Deus. Eu deixo de ser filho e passo a ser um discípulo de Deus. Eu ensino as pessoas a deixarem de ser filho de Deus e a ser discípulo de Deus. A compartilhar de uma mesma verdade. A ser esta mesma verdade. Este é o propósito da minha vida nesse planeta. Gerar consciência, gerar inteligência e criar discípulos de uma mesma verdade cósmica e divina. E deixar dessa coisa pagã, dessa coisa retrógrada que tanto atrasou o processo evolutivo desse planeta e que ainda, infelizmente, atrasa. Você está indo para o Rio? Estou indo para o Rio, lá para a Espiritualidade Independente, lá do Espaço do Gaspareto, lá no Rio de Janeiro. Vou estar lá dia 19, 20 e 21, ministrando uma palestra
Depois um curso de mecanismo de autossabotagem, para romper com mecanismos de autossabotagem, e um trabalho de autocura no dia 21. Então é bem legal, é um pacote. São 3 temas. São 3 temas. A pessoa participa da palestra, que ela é introdutória, depois ela faz o mecanismo de autossabotagem, que é para tirar todas as obsessões que ela possui, e depois ela faz o trabalho de se conectar com a fonte divina direta através das técnicas que eu dou para ela fazer um processo de autocura. É bem legal, é bem fechado o trabalho. O nome do espaço agora é? Agora, antes era Vida e Consciência, agora é Espiritualidade Independente. Lá no Rio de Janeiro, o espaço do Gasparetto. Exatamente. É só entrar no site lá, ou ligar para o Gasparetto mesmo aqui em São Paulo e pegar o contato e tudo mais. Fazer a sua inscrição, né? Deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. Você trabalha também, junto com o Esfera da Vida, com um símbolo. O que significa esse símbolo? Que estrutura é essa? Foi você que criou? Fui eu que criei. Todo o meu método fui eu que criei, né? Porque eu percebi nessa minha diferença que essa minha diferença era uma qualidade, né? Então, e através disso eu fui formatando sem querer, né? Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa intuitiva, né? Então aí eu criei um símbolo aqui que para mim isso sintetiza muito bem a vida, né? No teu site tem esse símbolo, né? Tem no meu site. Tem, que é um símbolo contextual do PH Vida. Se você vê, é o C e um F aqui. Ó. Ah, é verdade. É um C de Carlos e um F de Florença. Então, basicamente é assim, nós temos um eixo evolutivo que vem de uma procedência, que é as suas vidas passadas, é o seu nascimento. Essa procedência, ela vai te dar uma base, que é a família onde você nasceu, ela te dá uma base. Esta base, ela tem que te dar uma sustentação que te gere leveza. Se essa base, dinheiro, casa, trabalho, família, te gera peso, você não consegue ascender, você não consegue ir para a sua fonte divina, porque cria gravidade, peso. Mais ou menos como aquele balão que está cheio de sacos de areia. Você não consegue voar, você não consegue expandir. Então, a vida é para ser um processo de leveza. Isso é espiritualidade. A vida não é um fardo. A vida não é só os pobres é que vão para o céu. A vida não tem nada a ver com isso, porque Deus não é um ser simples, porque se ele fosse um ser simples, ele tinha feito só uma bolinha no céu, ele não tinha feito um universo infinito, cheio de planetas e constelações, com tantas frequências vibratórias, com tantos átomos, com tantas flores maravilhosas e diversas na nossa natureza. Se só quem pode apreciar isso é quem tem inteligência e consciência. Portanto, se ele criou no ser humano a capacidade, através da inteligência e da consciência, poder apreciar a criação divina, é porque ele quer que o ser humano faça parte dessa criação. Entende ou não? Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente tem consciência desta parte, digamos, divina. Infelizmente, as pessoas escolhem ir para a sombra. Então, o meu trabalho é tirar essa sombra que cria esse peso, que cria uma sustentabilidade espiritual e pessoal que vai fazer com que a pessoa, que a vida dela seja um peso, em vez de uma cruz a ser carregada. Entende ou não? Quando eu falo nessa espiritualidade, a hora que eu alcanço essa fonte interior, eu chego no grau da felicidade. Sim, a felicidade é um estado profundo de não querer absolutamente nada. Como assim? Exatamente. O ser humano está sempre querendo. Quem é que quer? Estou satisfeita com tudo que eu quero, aquilo que eu quero é o meu ego. O ego é que quer. Entende? O espírito tem vontade. É diferente. O ego, quando ele quer para poder se autoafirmar. O espírito, quando ele já está firme na sua individualidade, ele só tem vontade de expandir aquilo que ele já é. E isso é a fonte divina. Quando eu sou de fato, aquilo que é divino em mim, é aquilo que eu já tenho como uma consciência firmada em mim e que ela quer expandir para fora. Portanto, quando eu amo alguém, aquela pessoa não está me ensinando a amar. Ela é apenas a expansão do meu amor que eu já tenho. Portanto, quando aquela pessoa sair da minha vida, eu não perdi o amor na minha vida, porque eu continuo com o meu amor. Eu apenas deixei de expandir através dela e eu agora vou expandir através de outras pessoas, outras situações. O processo é contínuo e infinito. Portanto, na vida nada se perde, tudo nos transforma, tudo nos capacita a expandir cada vez mais. Infelizmente, o ser humano, ele vai criando medos, ele vai criando dependências, ele gosta dessa dependência, que é aquilo que eu falei, que é a figura aquela mítica do diabo, que são as dependências. É isso que é o diabo. É isso que leva a pessoa para a sombra, é isso que leva ela para o peso. Entende? Você tem que confiar, tem que confiar. Você tem que se sentir seguro, tem que se sentir seguro. Você
Você tem que acreditar na sua força interior? Tem. E isso tem que ser inquestionável. Só assim você é um ser, de fato, espiritual. E como não se envolver com todas essas catástrofes que acontecem no dia a dia? As catástrofes acontecem de acordo com a consciência coletiva de uma região específica do nosso planeta. Tá tudo certo, minha querida, não existe o errado. As pessoas que estão lá, elas tinham que passar por aquilo, porque não existe é o que eu sempre digo, achar que existe o acaso é chamar Deus de burro. É chamar o universo de burro. Existe uma ordem por detrás de todas essas energias. Aquelas pessoas, elas estão valorizando alguma coisa. Existe ali alguma coisa. Por que será que aquilo aconteceu com aquelas pessoas? O motivo Entende? teve, né? É a inteligência, é a consciência. Para pensar, como é que você vai construir um país, uma cidade, na beira de uma falha geológica? É claro que um dia vai ter um terremoto, toda vez que tiver uma explosão lá no Sol, Sim. vai ter um terremoto aqui na Terra. Isso já é conhecido cientificamente, a NASA sabia que ia ter isso, porque houve uma explosão solar, demorou uma semana, teve um terremoto aqui. Demora uma semana, porque reverbera no nosso sistema solar. Explode lá no Sol, tem um terremoto aqui. Entende? E todo esse problema, por exemplo, climático, de chuvas e tal, em demasia, é pelo problema do aquecimento global. E o Brasil vai ficar muito prejudicado com isso? Muito prejudicado. Entende? Porque o Brasil antes era considerado como a terra prometida, né? Só que o Brasil não fez um processo de transição evolutiva. A política, as religiões e as pessoas ficaram nessa coisa muito primitiva, muito primária e não evoluíram. E quem evoluiu, que são as pessoas que têm poder e riqueza, ficaram egoístas e egocêntricas e chatas sabe, e racista e tal, que ficaram também muito individualistas, não souberam compartilhar a individualidade. Então aí, claro, que o país começou a ter influências kármicas, e isso é a chuva. Chuva é água é emoção, ela vem para lavar, ela vem para purificar. Existem coisas lá que precisam ser valorizadas por aquelas pessoas. Existem lá coisas que precisam ser modificadas em todos esses processos. São Paulo é uma cidade que vira e mexe, está sendo alagada. Por quê? Porque existe a energia emocional na cidade, não flui. Então a água representa isso, né? Um processo de lua, de segundo chakra, de limpeza mesmo, de purificação. Tudo tem um significado. Tudo tem um então, sentido. Tudo tem um sentido, energético. tudo tem uma razão e tudo tem um propósito. Porque é assim que é a ordem do universo. E quando a gente então tem as pessoas não consciência- morrem por acaso, as pessoas não estão passando fome por acaso, as pessoas estão de acordo com a inteligência dela e com a consciência delas. Porque, inclusive, acontecem situações catastróficas e outras pessoas ficam simplesmente Completamente assistindo. assistindo. Alguns se envolvem, outros não se envolvem. Exatamente. Essas pessoas são, digamos, pessoas que têm uma inteligência, uma consciência mais elevada e elas automaticamente são protegidas por esse sistema. Não é um egoísmo, né? Não tem nada a ver. Tem a ver. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são empresários, donos de grandes empresas, que são pessoas extremamente espiritualizadas, são riquíssimas e são muito espiritualizadas. São pessoas simples, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas. Lógico. Tem gente assim. Também tem muita gente que é corrupta dentro desse mesmo processo. Como Todos também os tem níveis. muito pobre que é, Deus o livre, é uma coisa horrorosa de ruim. E tem muita gente pobre que é uma coisa maravilhosa de boa. Dos Entende? dois lados, Tem dos né? dois Os dois lados da moeda. Tem- Entendeu? tem o que Agora, usa aquele poder o que- pra mostrar a exatamente, autoridade. O que capacita você ter dinheiro e prosperidade é a sua inteligência e a sua consciência. Isso não tem nada de errado. Então não tem essa de que para evoluir espiritualmente você não pode ter as coisas. Entende? Você tem as coisas. Quanto mais você tem, mais responsabilidade, mais zelo. Automaticamente você vai ser utilizado muito mais pelo universo. Por quê? Porque quanto mais você consegue coordenar, organizar, ter disciplina, ter metodologia, isso faz com que você seja mais útil para a própria construção do universo enquanto alma evoluída com esse todo. Eu me despertando para tudo isso, eu tomando conhecimento exatamente do que é o meu ego tomando aquela decisão, do que é a minha alma tomando a decisão, eu consigo separar muito bem isso. Consegue. Você só faz isso saindo do processo horizontal e verticalizar o processo, que é o que eu falo no meu trabalho. Portanto, você deixa de olhar no plano mais horizontal, que é o plano do ego. Você começa a elevar para o plano da alma. O olhar. Você olha de cima para baixo. Você não olha de baixo para cima. Porque a Quando canalização vem de cima, né? Exatamente. Porque se você olha de baixo para cima, você é o filho de Deus. Quando você olha de cima para baixo, você é o discípulo de Deus.
Entende? Portanto, quando você olha de cima, você percebe que, por pior que seja a sua experiência, ela tem um sentido para o seu processo evolutivo. Portanto, você ama aquela experiência, porque ela lhe trouxe alguma coisa para você aprender a valorizar, alguma coisa para você se desapegar, para você expandir de uma outra forma, alguma coisa para você aprender. Portanto, isso é a gratidão. A gratidão é o reconhecimento de que tudo que se vive, toda experiência que faz parte do nosso processo, ela só tem um propósito: de iluminar e eliminar o que está grave, o que está denso, o que é sombra, para quem escolhe, de fato, evoluir espiritualmente. Carlos, você já pensou em escrever livro? Já pensei, mas eu trabalho tanto tá que eu não tenho tempo. Tá? Eu começo, paro e fica por aí. Eu acho que uma hora eu acho que o universo vai me obrigar a ter que parar. Vai ser que nem falar, né? Vai tudo de uma vez. Eu vou falando eu acho que eu já estou escrevendo livros em forma de áudio, né, para as pessoas aqui na rádio. Audiobook. Entendeu? Eu vou falando, eu não tenho no meu ego, eu não tenho uma necessidade de me firmar através disso. Eu já sempre, são mais de 50 mil pessoas, eu já tratei. O importante é falar, no teu caso, eu né? Acho que para mim é a comunicação e é por aí. Eu acho que eu pretendo, um dos projetos meus é fazer DVDs. Eu tenho o DVD Amor, Cura e Transformação. Eu tenho o meu CD, né? O Energia Violeta, o Energia Rosa, o Energia Branca, né? Que estão à venda aí na Saraiva, Cultura. São meditações conduzidas que fazem a pessoa fazer um trabalho profundo de reconhecimento dos seus padrões, de entrar na energia branca, entrar na energia rosa do amor, na energia branca da harmonia. Energia branca... Trabalha todos? Todos os chakras, todos os chakras. Aí o equilíbrio que faz o alinhamento, posicionamento dos chakras. E esse DVD, Amor, Cura e Transformação, é um DVD que são duas palestras minhas sobre amor e outras sobre o processo de cura e de transformação necessário no processo evolutivo da pessoa. Vende pelo site? Vende diretamente, ligando lá para nós. Ou também estão à venda aí nas lojas. Aqui na Banca Bruno também tem. Então é a Rádio Mundial. Aqui na frente da Rádio Mundial, né, na Paulista 2200. Tá bom? Muito legal. Vamos repetir rapidamente, está terminando o programa, a respeito do próximo curso que você terá. O próximo curso é esse do Esfera da Vida, que é agora no dia 17, dia 24, dia 31. Exatamente. Depois eu também tenho o curso de formação, né? O curso de formação do CID, Sistema de Equilíbrio Energético. E tenho lá no espaço do Gasparetto, lá no Rio de Janeiro, Espiritualidade Independente, uma palestra, depois mecanismos de autossabotagem e um trabalho de autocura que vai de 19, 20 e 21. Muito legal. Lá no Rio de Janeiro. Tudo isso está muito detalhado no site. Passa o site para o ouvinte com calma. www.carlosflorencio.com.br e www.phvida.com.br. Que inclusive tem um apanhado geral de tudo isso que a gente falou. Tem todos os seus métodos terapêuticos, tua agenda, tá tudo lá. Tá tudo lá, mas eu acho que muitas das informações que eu falei tá aqui, né? Veio agora, né? Porque eu acho que cada momento é único, né? E eu espero, assim, para os ouvintes aqui da Rádio Mundial, né? Que nós todos aqui, né, na Rádio Mundial, pelo menos temos essa intenção, né, de nos unirmos, né? E nos unimos, né, por um propósito comum, que é de elevar a consciência e a espiritualidade para as pessoas, né? De várias formas, tem várias doutrinas aqui dentro de uma só doutrina, que é todos os caminhos vão levar a Roma, né? Que são através dos vários programas aqui da Rádio Mundial, né? Eu acho que todos nós aqui temos, pelo menos eu posso falar da minha parte, a intenção profunda de fato ajudar o indivíduo a ser um indivíduo melhor. É isso que eu faço na minha vida, é isso que eu faço desde meus 7 anos de idade, desde meus 14 anos de idade que eu dou consultas, é isso que é a razão da minha existência, e isso me faz me sentir um ser amado e amoroso ao mesmo tempo, né? E é isso que eu acho que dignifica a minha existência. O meu trabalho é um trabalho, de fato, focado às pessoas que querem desenvolver consciência e inteligência, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O meu trabalho não está direcionado a pessoas que querem que alguém faça o serviço por elas. Então eu só peço às pessoas que de fato querem aprender a ter uma espiritualidade independente, né? Agora estamos falando do nome do Gasparetto, uma espiritualidade de fato livre, né? Consciente, que me procurem, que isso é a razão da minha existência. Que assim seja. Sucesso sempre, viu? Obrigado. Continue aqui conosco. Então fica aqui o convite para que visitem o site do Carlos Florencio, carlosflorencio.com.br ou então phvida.com.br, e os telefones, anotem aí, 3487-0817, 3487-0817, se você preferir, 7772-6888, 7772-6888.
Qualquer coisinha, entre no site da Rádio Mundial, que tem podcast, tem informações sobre o Carlos Florencio e outros comunicadores aqui da casa. E eu deixo para você um forte abraço. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Sábado que vem estaremos aqui de novo com mais uma super entrevista, trazendo um bate-papo gostoso com um comunicador aqui da casa. Gente, um super beijo e até lá. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaini.